Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 8º encontro do programa Luz da Vida, dedicado a verdades esquecidas, a ira de Deus. No primeiro bloco, citando o livro do profeta Ezequiel, recordávamos que a ira de Deus, ela se derrama na medida do orgulho, na medida da dureza, na medida da recalcitrância do autor do pecado, seja o povo, Israel, sejam pessoas tomadas individualmente. Ira de Deus que, repito, pela 8ª vez, pelo 8º domingo, insistentemente, é conveniente recordar que a misericórdia de Deus não é incompatível com sua misericórdia. Deus ama todos. E quando aqueles que Ele ama se encontram no pecado, seu amor envolve-o com mecanismos, com circunstâncias, com pessoas, com acontecimentos, em vista de sua conversão. E isso às vezes assume uma conotação, às vezes dolorosa, porque quem está enfermo precisa de remédios, e remédios às vezes amargos. E para corrigir os homens, em certas situações, certos acontecimentos amargos têm que tocar a vida dele para que ele caia em si, para que ele perceba, para que ele reflita, para que ele conclua: estou afastado de Deus, ou estamos afastados de Deus e temos que voltar para Ele. Assim, agora no segundo e último bloco, nós vamos pontuar este aspecto importante da pedagogia da ira de Deus. Que sentido? Em que sentido? Se a ira de Deus paira, se abate sobre o povo, sobre o mundo, sobre uma pessoa ou sobre algumas pessoas, é porque eles pecaram. E assim, a pedagogia de Deus, misteriosamente envolvendo, acariciando o povo, o mundo, se for o caso, determinadas pessoas, com acontecimentos dolorosos, é porque Deus quer que eles se convertam. É porque nesses acontecimentos, Deus deseja que o homem se amedronte, não com Deus, mas com aquilo que ele fez. E que, em consequência, trouxe para ele, trouxe para o mundo, trouxe para quem desobedeceu, trouxe para quem virou as costas para Deus estas cruéis desgraças. E, em função disso, o homem confesse o seu pecado, o mundo confesse o seu pecado e clame, e aguarde, e espere ansiosamente a manifestação da graça, do favor, da proteção e da defesa de Deus. Disso trata a profecia de Miqueias, capítulo 7, versículo 9. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça. Eu quero pedir encarecidamente a você, telespectador, que grave na sua Bíblia esta profecia de Miqueias. Porque esta é a finalidade deste carinho misterioso de Deus à humanidade que caminha para o abismo. Abismo criado por ela, para a desgraça, para a ruína, que ela mesma cava. Deus não cava a ruína de ninguém. Nós é que, com o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa recalcitrância, criamos para nós e para os outros tanta ruína, tanto sofrimento e tanta desgraça. A finalidade deste carinho misterioso de Deus, que as mais das vezes não impede que as consequências da nossa miséria se efetivem. O que o homem bíblico, já vimos dezenas de vezes, lê, enxerga como o castigo de Deus.
que poderia, mas não faz, porque não é paternalista, porque Deus não é irresponsável, porque sabe também que as consequências dos nossos pecados são educadoras. São uma escola, já diziam os gregos, patos, matos, o sofrimento é uma escola. E particularmente o sofrimento que é decorrência da nossa negligência, da nossa preguiça, da nossa falta de seriedade, da nossa falta de temor a Deus, por não escutarmos a palavra do Senhor e caminhamos para uma ruína terrível. A finalidade justamente da ira do Senhor, eu suportarei aquilo que eu criei. Devemos suportar aquilo que nós criamos até que o Senhor tenha de nós piedade. Até que o Senhor nos manifeste o seu favor, até que o Senhor tenha compaixão de nós. Eu penso que é uma das profecias mais importantes e que mostram não se assustem, a beleza da ira de Deus, a beleza da correção de Deus. Suportarei, aguardarei, esperarei, paciente, até que o Senhor se lembre de nós, até que o Senhor venha em nosso socorro, até que o Senhor estenda a sua mão. Em certa ocasião, o apóstolo Pedro, que recebeu de Jesus a autorização para caminhar sobre as águas, venha. E ele, diante de um forte vento, começou a afundar. Afundou por sua falta de fé. Ele ia experimentando a morte por causa da sua falta de fé. E Jesus estendeu a mão. E censura depois Pedro, que ia se afogando por causa de uma iniciativa dele, ou por causa de uma debilidade da fé dele, se nós quisermos ser mais precisos. Amados, o papel da ira de Deus é este. Se você constata que a desgraça paira sobre a sua vida, se o mundo, e como é importante falar que existe uma ira de Deus que se abate também sobre o mundo inteiro e que pode se abater também sobre o mundo inteiro, é porque o mundo é pecador. As aparições da Virgem Maria em Fátima, em Lourdes, Fátima sobretudo, já estamos com 102 anos dessas aparições, o mundo que precisa tanto de conversão. A ira de Deus que está para se abater sobre a humanidade e a Santíssima Virgem intercede pelo mundo e pede a consagração do mundo ao seu imaculado coração, é um dos muitos avisos. As desgraças que estão para se abater sobre a humanidade estão todas compendiadas na Escritura. Também no Novo Testamento. E ainda nem chegamos ao livro do Apocalipse, ainda estamos no Antigo Testamento. Outro texto que indica exatamente isto. Se a ira de Deus se abate sobre o mundo é porque o mundo é pecador. E a finalidade da ira de Deus se abatendo sobre o mundo, pairando sobre o mundo, e às vezes ela se detém, às vezes ela não se efetiva. E a mensagem da Escritura é uma advertência: arrependam-se enquanto é tempo, arrependam-se porque a ira do Senhor está para se manifestar. Jesus, o irado. O Apocalipse fala disso 2 vezes. Quem escapará da ira do Cordeiro quando ele vier? É importante falar dessa categoria esquecida. E a finalidade da ira é compreender que a santidade de Deus é incompatível com o pecado. Deus se indigna, Deus não pode tolerar o pecado. E porque ama o pecador, que às vezes cego, duro de coração, necessita de misteriosas pedagogias de Deus para que caia em si e perceba: Senhor, tenha de nós piedade. Senhor, pecamos contra vós. Senhor, merecemos que se abatesse sobre nós, que se abata sobre nós a vossa ira. Mas tende misericórdia de nós. Salmo 89, versículos de 7 a 8. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocastes diante de vós
as nossas culpas e nossos pecados ocultos à vista de vossos olhos. A finalidade da ira de Deus, da cólera de Deus, é levar o homem a compreender em particulares, pontuais e misteriosos acontecimentos. A finalidade é levar o homem a compreender, de forma impactante, colocastes diante de nós os nossos pecados. A ira de Deus também tem essa intenção doce, materna, digamos assim, paterna sem dúvida alguma, materna e paterna. Porque a primeira pessoa de Deus é Pai. Mas a Escritura às vezes trata o agir de Deus como uma mãe terna e carinhosa, que às vezes precisa olhar para o filho com extrema seriedade, com um olhar sisudo de indignação contra o pecado dele e dizer: você está realmente um filho rebelde, um filho desobediente, um filho de coração duro, um filho que não escuta a mãe, que não quer a sua instrução. E porque eu amo você, meu filho, eu tenho que fazer certas podas, eu tenho que fazer certos cortes, eu tenho que privar você de certas coisas. A finalidade é uma só, é levar você a compreender o mal que você praticou, a desobediência da qual você ainda não se libertou, para que você tome consciência dos seus pecados. Colocaste os nossos pecados diante de nós. E isso é o favor da vossa ira. E isso é a pedagogia da vossa cólera, para que caiamos em nós, para que compreendamos o abismo que foi sendo criado por iniciativa nossa entre Deus e a humanidade. Voltemo-nos para o Senhor, arrependamo-nos. Esse é o papel da ira do Senhor, que dura apenas um momento. Vamos ver vários textos do Novo Testamento, onde diz que a ira do Senhor dura um momento, enquanto que sua misericórdia perdura para sempre. E isso não é incompatível, absolutamente, a ira que dura um momento, com a misericórdia que perdura para sempre. Enquanto o filho está no pecado, é o momento de a misericórdia de Deus assumir o caráter de ira. Depois que o filho renuncia o pecado, se volta para o Senhor, a ira cessou. E Deus é apenas misericórdia, ternura e compaixão, sem essa correção misteriosa, dolorosa e necessária, porque educativa, para que quem está no pecado e não enxerga direito, volte-se para Deus. Terminamos mais um encontro com a graça de Deus. No próximo domingo esperamos nos encontrar novamente para dar continuidade a esse argumento fascinante. Uma boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.